que por dificuldades ou situações adversas, muita gente não tem essa oportunidade durante a vida. E graças a Deus que nós temos a família de Deus, e eu quero ser sensível a essas pessoas. Mas o plano de Deus para um homem, para a mulher, é que a gente se case, que a gente se una, forme uma só carne e venha ter família. E no contexto de formar família, é muito interessante, porque família, principalmente se você cresceu num lar onde você teve a oportunidade de ter irmãos, é muito interessante porque em momento nenhum seus pais te perguntam se você concorda. Você já viu isso? Não é verdade? Né? Quando você vê o pai com aquela cara sorridente, né? Que vai ser pai, todo feliz, a mãe preocupada, porque é o 10º filho, né? Afinal de contas, ela está super preocupada, e o pai lá todo sorrindo. E você, sem entender, vê que daqui a pouco um novo membro faz parte da família, toda a atenção é dada a ele, tudo é para ele, e todo o carinho, você fica, né? E agora? E eu fico olhando a Estelinha, tadinha, daqui uns dias, o que vai acontecer com ela? Todo o chamego, tudo vai ser dividido, e os filhos que já existem, né, os filhos que estão na casa, de alguma forma se veem na obrigação de simplesmente aceitar, amar e participar desse novo membro sem nenhum questionamento. E o mesmo na casa de Deus. Deus não está te perguntando se Ele quer que você cresça, que a igreja cresça. Deus não está interessado se você acha legal a pessoa que está do teu lado ou não, se ela é bonita ou não, se ela cheira bem ou não, se ela está te atraindo ou não. Deus desejou ter ela. Deus planejou ter ela. E você, como filho, membro dessa família, só tem que aceitá-lo. Só tem que amá-lo. Só tem que aprender a dividir as coisas que outrora eram somente suas com Ele. E dizer, seja bem-vindo à família de Deus. Porque Deus quer que a família cresça. Deus não vai ficar restringido aos nossos sentimentos. Está tão confortável assim. Quando nós éramos um grupo menor, eu tinha a paz do Senhor, do pastor. Hoje nós não temos a oportunidade. Vá se acostumando. Porque a casa do Senhor, vamos crescer, e é o plano de Deus, é o desejo de Deus que a igreja cresça. Ele quer ter muitos filhos. Quando ele disse a Abraão, você vai ser pai de multidões, afinal de contas era ele que estava por trás de tudo isso. Ele era o pai das multidões. Ele era aquele que ia gerar milhares de filhos por toda a terra. E Deus tem um prazer tremendo nisso. Amém? Bem, nós vamos passar agora por uma parte interessante da família. Que provas que eu tenho de alguém ser realmente parte da família de Deus? De fato que essa pessoa é parte da família de Deus. Eu falei ali em Efésios de característica que temos do mesmo passado, o sangue de Jesus, o perdão dos nossos pecados, o amor de Deus. Essas características ou esses fatos, essas questões vão sim ser importantes e agravantes para que alguém entre na família de Deus. Para que alguém passe a ser parte, como diz o texto, que outrora não era, parte da família de Deus. Mas assim que eu falei, como eu falei no início, quando um pai que ama realmente seus filhos, e se preocupa com os valores que ele vai levar pela vida, e as características que ele vai colocar neste mundo, que as pessoas veem, um pai que ama realmente, quer ter certeza que os filhos que ele gerou carreguem essas características. Pai que realmente zela pelo nome da sua família. Eu me lembro de um pastor, sempre que ele pregava, os filhos dele terminavam, queria fazer as coisas com os outros, ele falava assim, não, mas você não pode, você não vai, você não... Mas eu não entendo, todo mundo pode. Ele perguntava, qual é o seu sobrenome? Só para você ser lembrado. Seu sobrenome é qual? A pessoa tinha que responder, o filho respondia, meu sobrenome, você é meu filho, mora na minha casa e é do jeito que eu quero. Não interessa como os outros filhos fazem, na minha casa eu não aceito meu filho, minha filha ir para tal lugar. Ou seja, um pai que ama seus filhos preserva a imagem da família. E Deus é assim, irmãos. Deus te aceita, Deus te comprou com o sangue precioso de Jesus, Deus te trouxe para essa família maravilhosa, a melhor família que você pode ter em toda a sua vida. É a família de Deus. Mas na casa de Deus, como filho dele, Deus espera que você carregue essas características de um filho de Deus. Tendo a oportunidade nesses dias de estudar as cartas de João, e João é um escritor tremendo, irmãos. Se você gosta de fazer boas leituras, leia todas as cartas escritas por João. João realmente move com a sua fé,
O João tem uma capacidade tremenda de elevar Cristo a um local que você jamais viu. E você, quando lê João, você fica apaixonado ainda mais por Jesus. E João, se você puder abrir comigo o capítulo 20 de João, versículo 31, ele conta várias histórias ou vários acontecimentos da vida de Jesus e alguns deles singulares ao Evangelho de João. João, quando expressa, o Helder leu hoje no culto em inglês, a transformação de água em vinho. Quando João conta essa história, quando João narra esse acontecimento singular ao seu Evangelho, João detalhadamente traz informações que você começa a ver como Jesus é maravilhoso, como Jesus é poderoso, como Jesus realmente é presente. A ressurreição de Lázaro, a cura do cego de nascença, do tanque de Betseba, são sinais importantes que acontecem no livro de João. E no final do seu evangelho, capítulo 20, versículo 31, que eu pedi para você abrir, João praticamente resume tudo que ele escreveu da seguinte forma: essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida eterna. Amém? O propósito de João é claro. Eu quero elevar a fé no coração de vocês. Eu quero que vocês creiam em Jesus como seu único e eterno Salvador. Eu estive com Ele, eu andei com Ele, eu vi essas coisas, Ele é maravilhoso, Ele é o Salvador, Ele apareceu para a gente e Ele está conosco por toda essa vida. E João estava disposto a morrer por isso. João estava disposto a se entregar completamente por essa verdade. E as pessoas que conheciam João, possivelmente um dos últimos discípulos de Jesus, que permaneceu mais tempo, iam até ele e falavam: Jesus realmente é quem ele dizia ser. E João: olha, ele é muito mais. Porque as coisas que eu escrevi, e ele fala isso também no seu livro, eu não pude colocar tudo o que ele fez. Eu não pude expressar tudo o que ele fez, mas as que eu coloquei é para que você creia nele como Filho de Deus. Como Filho de Deus capaz de te salvar. Então o propósito de João é invocar a fé em nossos corações. Quando você lê o Evangelho de João, você sai de lá assim, maravilhado com Jesus e querendo se entregar totalmente a Jesus. Quando você tiver essa experiência de ler o Evangelho de João, se você não teve, eu quero te encorajar a ler o Evangelho de João. Veja aos olhos, nas lentes de João, como Jesus é maravilhoso, como Jesus é belo e como Jesus é realmente extraordinário. Mas eu falei das cartas de João, João não escreveu somente o Evangelho. João, há muita discussão teológica em cima disso, né, por causa do título que João não se dá em João, no Evangelho de João, e o título que ele se dá nas cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Ele se intitula o ancião, né, aquele homem mais velho. Então, há muita, será que é ele mesmo? Porque ele não tem o cuidado de colocar o seu nome. O propósito de João não é se expor. O propósito de João é expressar quem Jesus é. O propósito de João é como nós também devemos ter muitas vezes. Não é nós, quem pregou a mensagem, quem falou tal coisa. É o que Jesus falou através de tal pessoa. Nós apenas somos como João Batista, do capítulo 1 de João. Voz do que clama no deserto. Nem rosto tinha, nem imagem tinha. Mas é aquele que leva a mensagem do Senhor. E João tinha esse cuidado. Então a discussão teológica que é em cima disso, ela é inválida muitas vezes. Porque foca Jesus. Mas há provas contundentes de que é o mesmo autor que escreveu o Evangelho, escreveu as cartas. E se esse, como diz a maioria da tradição, é João, um dos discípulos de Jesus, ele fez questão de colocar da forma que ele colocou, para unir as duas coisas. Ou seja, eu invoco vocês a crer em Jesus, a serem participantes da fé, a serem parte da família de Deus. Mas agora na primeira carta de João, e também está na segunda, mas eu vou usar só a primeira, João fala assim: mas espera o seguinte, tem um teste que você precisa fazer. Quantos gostam de teste? Irmãos, eu estou traumatizado com teste. Eu participei de tanto teste nesses dias, que eu falei: meu Deus, e Deus foi tão bom comigo, me deu graça de ter vitória em todos eles. Mas teste não é bom. Mas teste está ali com o único propósito de provar, ou seja, de testar aquilo que verdadeiramente você diz saber. Aquilo que verdadeiramente você diz conhecer, ter dentro de você. Ou seja, o propósito de um teste
Para aqueles que estão preparados, não é verdade? É simplesmente confirmar aquilo que você professa, aquilo que você diz saber. Então, quem faz um teste despreparado, sem dúvida vai chegar, na hora do teste vai tremer todo. Eu falo isso porque eu acho que a igreja recebe essa glória junto com aquilo que Deus faz em nossas vidas. Nós tivemos o final agora do semestre no Bethany, e tem 1 ano que eu estou lá. E o professor de Pentateuco me chamou e falou assim: Marcos, você vai hoje para a capela? Eu falei assim: olha, eu acho que eu não vou estar, porque nós temos um número de capela que temos que cumprir, é um culto. Eu falei: eu acho que não vou estar, eu vou estar estudando, porque é a final, eu quero estar estudando. Ele falou: se eu fosse, você ia, porque vai ser muito bom e vai ter uma palavra muito especial lá. Aí eu fiquei debutando com aquilo, será que devo ir ou não? Eu falei: eu vou lá, vou ouvir o que eles estão dizendo. Então eu cheguei lá, fiquei um pouco, eles estavam honrando